Olá, meus queridos. Olá, meus iluminados. Iluminados são os meus alunos. Então, meus alunos não são chamados de alunos, são chamados de iluminados. E tive então uma luz, né? Nessa iluminação toda, hoje tive uma luz, uma ideia de montar um grupo de iluminados. Um grupo aqui no Instagram, esse grupo também estará lá no WhatsApp. Vai ser bacana. Quanto mais pessoas entrarem, mais o grupo vai ficar mais dinâmico. A intenção desse grupo é da gente trocar ideias de um tema muito atual na odontologia, que é a harmonização orofacial. Esse grupo, então, vai ter um nicho, né? É um grupo aí de dentistas, né? E que a gente vai estar aí sempre falando, entrando em lives, né? E conversando em conjunto sobre esse tema maravilhoso que é a harmonização orofacial. Então, gente, se vocês estão aí também achando essa ideia, né, essa luz que eu tive aí neste momento, e também né, concordam, vai aí, dê um coraçãozinho, dê um like, comente para a gente ter um engajamento e para que eu me motive a cada vez mais fazer mais vídeos dinâmicos que mostre a vocês alguma coisa, né? Que ensine alguma coisa por aqui, por esses vídeos, né? Às vezes tá aí no horário vago, faltou o paciente, ou então tá em casa, é feriado, à noite. Vamos lá, ao invés de ficar aí fazendo nada, vamos aqui, ó, vamos aqui trocar ideia. Hoje eu trouxe para vocês a Joaquina. Vamos falar um pouquinho hoje? Vamos falar um pouquinho hoje, mas me motivem aí. Dê um like e comente. Vamos falar um pouquinho hoje de preenchimentos. Preenchimento com ácido hialurônico. Eu até tinha a minha original. O original que eu falo é desde a época da faculdade, 40 anos atrás. Esse ano eu resolvi doar. Doei para uma instituição de ensino, inclusive até com requerimento da prefeitura, né, me autorizando na época pegar, né, o meu crânio lá no cemitério, até era o cemitério de Campos dos Goytacazes, por isso eu tenho esse sotaque, porque eu sou campista, né? E então, mas esse ano eu resolvi ficar só aqui com a minhazinha aqui mesmo, de plástico, né? De acrílico, e doei então a minhazinha lá, a minha senhorinha de anos e anos e anos me acompanhando. Bom, mas a gente sabe que com o passar da idade, e eu costumo falar, repetir e vou falar novamente, tão enfático, né? Mas envelhecer é natural. Todos nós vamos envelhecer, mas ficar velho, velha é opcional. Então nós temos recursos. Recursos esse que não precisa ser de exageros. Então hoje a gente tem notado aí que a harmonização está tomando um rumo de exageros. Então a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado para que as pessoas não fiquem todas iguais. Todas iguais. Então você olha para as mulheres e você, gente, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Conhece não. É porque a amiga da amiga, que é a amiga da amiga, tá todo mundo igual, então, da conhecida. E aí você está pensando isso. Está acontecendo inclusive com os homens também. Cada vez mais querem um ângulo de mandíbula grande demais, marcado demais, e começa a ficar uns gomos aqui. Saiu o que a gente quer, que nada mais é do que harmonização. O nome está falando. Harmonização. Harmonização da face. Bom, com o passar do tempo, a gente vai perdendo, na verdade, essa estrutura esquelética, essa estrutura óssea. Ela vai havendo reabsorção e a posição, quer dizer, a formação de osso novamente, não é igual.
a reabsorção. Então a gente começa a ter mais reabsorção do que aposição. E, gente, acreditem, isso aí, a partir dos 30 anos, já começa a ocorrer. Segundo muitos artigos, muitos autores, estudiosos, fala que até antes disso já começa a haver essa diminuição de formação óssea correspondente à reabsorção. Então, quando você vê que começa a murchar, o que acontece com as estruturas, por exemplo, com a gordura que aqui está? Porque a gente tem lojas de gorduras que sobrepostas aqui em toda a face. Elas escorrem, vêm muito para esse lugarzinho aqui que a gente, mulher principalmente, fica muito chateada com esse bulldoguinho pendurado aqui. Putz, não é mole isso, não é mole. Mas isso é porque a estrutura esquelética vai diminuindo, fica sem apoio e aquilo tudo é como se derretesse, escorre. Então a gente precisa repor isso e repondo aos pouquinhos. Não é colocar um malar enorme. Então a gente vai vir nessa estrutura e preencher. Diferente do preenchimento, o preenchimento é diferente de toxina botulínica. A toxina botulínica é uma injeção muscular, é uma injeção aplicada nos músculos para paralisar esses músculos e diminuir rugas de expressão. O preenchimento já é diferente. Também é injetável. Então, nós vamos preencher, pode ser uma derme superficial, uma derme média e uma derme profunda. Então, nós vamos, quando eu falo profunda, vamos colocar em cima mesmo, da onde? Do osso, em cima do osso, em cima do periósteo mesmo, na parte óssea esquelética, para ela encher. Podemos fazer numa derme média, então, por exemplo, para amenizar esse suco nasogeniano, que chamam de bigode chinês. Gente, é amenizar, não é acabar, não é ficar esquisita. Essa ruguinha faz parte da gente, né? Então, não pode a gente ficar uma bola desse jeito, né? Quando, então, para que isso não ocorra, é bacana a gente preencher aqui, ó, o malar, então, uma derme mais profunda, então, lá em periósteo, que na hora que você preenche o malar, quer dizer, você já minimiza esta ruga, este bigode chinês. Por quê? Porque você, olha, você preencheu aqui, então, ó, esticou, preencheu maçãs do rosto, preencheu o malar, então já dá uma esticada. Então, é um preenchimento à distância para que você não fique igual um fofão, o seu paciente, né, não fique igual um fofão. Então, a gente pode fazer esse preenchimento com ácido hialurônico em diversos locais. Repito, um preenchimento ele pode ser em derme superficial, derme média e também em derme profunda. E a gente tem os materiais com reticulações diferentes para cada tipo de escolha e local que você optou para preencher. Então, se você quer dar, por exemplo, e todas as firmas, elas têm. Então, se você quer, por exemplo, dar volume, vai preencher malar, vai imitar esse altinho do malar, das maçãs do rosto. Então, gente, não é para ficar igual a Malévola, não, tá? É para ficar igual então a dona da Malévola, né? E não a Malévola em si, não é para ficar caricaturada. Você pode usar, se estiver trabalhando com Allerga, você pode estar trabalhando com o Voluma. O Voluma é um volumizador. Ele tem uma reticulação
bem alta, é mais espesso, vamos assim pensar, apropriado para esses volumes também de mandíbula, então para evidenciar uma mandíbula. Se você vai preencher uma derme média, você pode estar trabalhando aí, olha, com um Ultra Plus, é uma reticulação mais mediana para uma derme média. Vou preencher um suco nasogeniano para amenizar o bigode chinês. Se eu vou trabalhar agora preenchendo, por exemplo, lábios, vou preencher lábios. Se eu vou preencher lábios, eu posso estar trabalhando com esse Ultra X, olha, Ultra X. E se eu vou só hidratar a pele? Então, eu vou fazer aplicações em derme superficial, mas é intradérmico, tá? Então, eu vou trabalhar só para hidratar, não vai dar volume, só vai dar uma hidratação, a pele vai ficar mais brilhosa, mais macia, mais recuperada, mais com estímulo de colágeno e do próprio ácido hialurônico. Eu vou trabalhar com Skin Buster. No caso aí da Allergan, né, da Juvederm, é o Volite. Então, todas as empresas, elas têm as suas reticulações, todas elas adequadas para cada região. Importante quando a gente estiver fazendo, colega dentista, e assim vai ser o grupo, essas dicas, né, vão ser muito legais, o grupo dos iluminados. Nunca deixar de ter a hialuronidase, para que qualquer evento adverso, ou mesmo se você quer remover, né, o produto daquele lugar, por algum motivo, você ter em mão alguma coisa que desfaça aquele preenchimento. Bacana é você ter também, para que o paciente não sinta dor, Dermomax. Dermomax é um nome comercial que eu gosto, de uma lidocaína 4%. É encontrada, estão me perguntando lá por causa da live que eu falei sobre toxina botulínica, então estão me perguntando aonde encontrar a Dermomax. Farmácia, Droga Raia, ali aqui em Niterói, na da Gavião Peixoto tem, então é na Droga Raia, lidocaína 4%, Dermomax. Se você vai estar fazendo preenchimento, você precisa ter então cânulas, microcânulas, para a gente não ficar trabalhando com agulhas e sim com cânulas. A segurança é muito maior. Em outros vídeos, se vocês comentarem aí, eu venho falando mais detalhes sobre tudo isso. Como trabalhar com uma cânula, qual a quantidade de material utilizado para um lábio, como é este preenchimento, qual a quantidade necessária para um malá. Lembrando sempre que seu paciente, cada um é único, cada pessoa é única. Ok, gente? Vai lá, gente, dá aí um likezinho aí e faz o comentário, né? Para me animar a voltar e ficar aqui de boa conversando com vocês. Porque, na verdade, eu realmente adoro tudo isso. Beijos e até mais.